Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor, mais uma vez nós podemos adorar o Senhor, cultuar a Deus, nesse dia que é o dia do Senhor, e mesmo diante das adversidades, dos problemas, das dificuldades que nós estamos enfrentando, já há um tempo, mas Deus tem nos permitido adorar o seu nome, bendizer o seu nome. E nós vamos mais uma vez cultuar ao Senhor nesse dia, Vamos orar, pedir que Deus nos dê a sua direção, a sua orientação, tudo aquilo que queremos fazer, possamos fazer para a glória do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer o teu nome, queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai, mais uma semana, Senhor, que está tendo início, Pai, nesse dia, nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Louvamos pelo teu cuidado, pela tua proteção e segurança, Senhor, diante dos embates, ó Deus, das dificuldades, das lutas, dessas adversidades todas que temos enfrentado. Obrigado pela tua bênção, pela tua mão estendida sobre nós. Pedimos, ó Deus, que nos abençoe, que a tua graça seja sobre nós, Pai. Abençoa-nos no transcorrer desse culto, Senhor. Queremos te cultuar, te adorar, conforme ensina a tua palavra, de acordo com os teus ensinamentos, com a tua revelação para as nossas vidas. Dá-nos a tua direção e orientação em tudo, Senhor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, a nossa primeira leitura, que nos convida a adorarmos a Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versos de 9 a 12, diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Possamos responder essa leitura com um hino, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Por
fazer a nossa segunda leitura do capítulo 14 de Apocalipse, dos versos 17 a 20, que é uma leitura que nos convoca a nos humilharmos diante de Deus e suplicarmos o seu perdão por conta dos nossos pecados. Apocalipse 14, de 17 a 20. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e a vitimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É uma leitura que faz referência ao juízo de Deus contra os povos, contra as nações, contra os seres humanos por conta dos seus pecados. Mesmo Deus, que é um Deus amoroso, misericordioso, que tem compaixão de nós, é um Deus também que é justo e exerce o seu juízo. E nós vemos aqui um texto que fala desse juízo, e é um texto do Novo Testamento, do livro de Apocalipse, porque alguns dizem que Deus só exerceu o juízo no passado, né? E que o Deus do Novo Testamento é só um Deus amoroso, misericordioso, e um Deus que não se ira e que não derrama a sua ira. E é o contrário, né? Deus, ele continua derramando a sua ira sobre os povos para punir os pecados das nações. E o que nós estamos passando nesses dias difíceis é nada mais, nada menos do que a expressão do juízo de Deus contra os seres humanos, contra as nações, contra o mundo inteiro, por conta dos seus pecados. Então isso deve nos levar à humildade e a nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado e suplicar ao Senhor o seu perdão. Vamos fazer isso nessa hora. Convido você a fechar os seus olhos, a voltar o seu coração para Deus, a derramar o seu coração diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Esse texto é um texto, ó Deus, muito pertinente sobre o teu juízo, Pai. Quando o Senhor, ó Deus, lançou a sua ira aqui sobre os povos, essa profecia falando desse derramar da ira de Deus, em que o sangue foi derramado, o sangue jorrou como água, Pai, diante da mortandade que aconteceu, que o sangue deu no freio dos cavalos, como diz o texto. Ó Deus, Tu és um Deus justo, que pune o pecado dos homens por conta das suas iniquidades, porque o homem se afasta de Ti, dá as costas para Ti. Senhor, resta-nos nos voltarmos para o Senhor com o coração arrependido, compungido, contrito, e suplicar o Teu perdão. Se compadece de nós, ó Deus, tem misericórdia, estende a Tua mão para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade e de todo pecado, Pai. Nós pedimos, ó Deus, assim a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós confiamos na misericórdia e na graça de Deus. Ele é um Deus perdoador, compassivo, misericordioso e justo. Podemos louvar o nome do Senhor porque Ele tem perdoado os nossos pecados. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Digo é o Senhor. Que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Eu não sei como é que está o teu coração, se o teu coração tem estado transbordante, né, de alegria, de gratidão ao Senhor. Uma coisa eu sei, que em meio a todos esses problemas, em meio a todas essas dificuldades, o Senhor ele não deixou de ser fiel. O Senhor ele continua sendo fiel na minha e na tua vida. O Senhor ele tem nos livrado, ele tem feito as provisões, ele tem cuidado de nós. Então vamos dizer: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos dizer isso. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Diga ele: agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar no início: grande é o Senhor, grande
louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: pois santo és. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Ele é o Deus eterno. Vamos dizer: meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Eu não conheço nenhum Deus igual, nem que se compare ao nosso Deus. Acredito que você também não. Então vamos dizer isso, adorando a Ele, dizendo: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, porque incomparáveis são as promessas do Senhor. Eu não sei se você tem aguardado promessas do Senhor, mas se assim estiver, que você possa crer que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Assim está escrito na palavra dEle. Então vamos dizer que as promessas do Senhor, elas são incomparáveis sobre as nossas vidas. Aleluia. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Diga: consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te
amarei, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos cantar no início, meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez, diga incomparáveis. Incomparáveis Tuas promessas pra mim. Nós cremos no Deus que cumpre todas as promessas, que nunca falha e nunca falhará. Eu acredito que você também crê nisso. Então isso é momento de nós adorarmos a esse Deus. E adoramos a Ele não por aquilo que Ele pode nos dar, não por suas promessas, mas por aquilo que Ele é. Aleluia! Que Deus, Ele continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 128, dando seguimento à nossa série de mensagens no livro dos Salmos, e nessa coleção de salmos que são os salmos de degraus, os salmos de romagem, os cânticos dos peregrinos, né? E hoje pregaremos no Salmo 128. Vamos ler o texto para a nossa reflexão, para a nossa edificação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Continue aí com sua Bíblia aberta no seu lar, na sua casa, e acompanhe a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração, suplicando a bênção do Senhor para as nossas vidas, na exposição da palavra. Nosso Deus, o Senhor nos ajude nesta hora em que temos a responsabilidade de expor a Tua palavra, Pai. Pedimos que nos dê graça, Pai, que nos capacite, Senhor, ilumine o nosso coração, abra os nossos olhos, desvenda, Senhor, nossos olhos, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, a Tua lei.
Ó Deus, que possamos ser alcançados por esta palavra nesta noite. O Senhor possa falar aos nossos corações e nos abençoar, Deus. Manifesta, ó Deus, o teu poder. Abre o coração dos teus servos, do teu povo, Pai, fala conosco. Dá-me graça na exposição, Senhor. Faz-me lembrar de tudo quanto estudei, Senhor, nesses dias. E que o Senhor possa me conduzir, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para proclamar as verdades para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Que todos aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra nesta noite sejam alcançados, ó Deus, por esta palavra. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor e esse salmo fala de felicidade, a vida feliz, né? Este é um salmo que declara a felicidade da pessoa que teme a Deus e que é por Deus abençoado. A expressão bem-aventurado, né? O texto tem início dessa forma, dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então essa expressão bem-aventurado, nós sabemos que significa feliz, né? E feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E temer ao Senhor significa amá-lo. Temer ao Senhor significa respeitá-lo, significa viver nesse mundo de acordo com a sua vontade. O reformador João Calvino, ele disse que esse salmo, ele tem uma ligação intrínseca com o salmo anterior. E Calvino diz assim: o salmo anterior declarou que a prosperidade em todos os afazeres humanos, bem como em todo o curso de nossa vida, deve ser esperada exclusivamente da graça de Deus. Aí Calvino diz: agora o profeta nos admoesta dizendo que os que desejam ser participantes da bênção divina devem devotar-se totalmente a Ele, com sinceridade de coração, pois Ele nunca desapontará aos que o servem, né? Nós estudamos, refletimos na semana passada no Salmo 127, e o Salmo 127 apresenta aquelas condicionais, né, para que sejamos abençoados pelo Senhor. O Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente viajaste, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme, né? A herança do Senhor são os filhos. Então toda a vida depende da bênção de Deus. Nós vimos, né? Todo o curso da vida, todas a situação, tudo aquilo que nos envolve, né? Conforme Calvino comenta e está aqui na palavra, diz respeito à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não edificar, nós vamos edificar em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vai vigiar em vão. Se o Senhor não abençoar o nosso trabalho, nós vamos correr, trabalhar ativamente, desesperadamente e inutilmente também, porque não vamos usufruir do nosso trabalho sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus também não vamos construir uma família. E aí o Salmo 128 inicia dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja que há uma ligação. Para que tudo isso que o salmista falou no Salmo 127 aconteça, nós precisamos temer a Deus. É como se esse Salmo 128 fosse uma aplicação daquilo que foi dito no Salmo 127. A condição, né? Se Deus não intervir, se Deus não abençoar, então nós temos que ter essa consciência que se Deus não nos abençoar, nós não vamos a lugar nenhum. E tendo essa consciência, nós devemos nos voltar para Deus com uma atitude de temor. É por isso que
o reformador vai dizer o seguinte, que o profeta vai nos advertir, nos encorajar, nos admoestar, dizendo o seguinte, que aqueles que desejam ser participantes da bênção divina devem devotar-se totalmente a Ele. Então nós devemos nos devotar totalmente ao Senhor com sinceridade de coração, pois Ele não desapontará aqueles que o servem. Tendo consciência que nós dependemos totalmente da graça de Deus, da providência de Deus, devemos nos voltar para Ele com um coração totalmente entregue ao Senhor, nos entregando a Ele de maneira total, incondicional, entregando o nosso coração, derramando o nosso coração diante dele para sermos abençoados por Ele. E, meus amados, esse tema da felicidade, né? A felicidade é talvez a parte mais valorizada e buscada da existência humana, né? A parte mais valorizada e mais buscada da existência humana é a felicidade, né? Nós sabemos que os pais, eles procuram a felicidade, eles procuram cultivar a felicidade. Nós sabemos que os músicos, eles buscam expressar a felicidade através das canções, né? Nós vamos encontrar muitas canções que falam de felicidade, né? Cujo tema é a felicidade. Então os músicos vão expressar o desejo pela felicidade através das suas composições, das suas canções. Os políticos vão prometer felicidade ao povo e nem sempre vão cumprir, a gente sabe disso, né? O comércio vai fazer da felicidade um negócio, vai fazer da felicidade um negócio. E as propagandas, né, o marketing, as propagandas vão vender essa felicidade. Então a gente vê que a felicidade é um tema bem pertinente na humanidade e no mundo, né? Em todas essas dimensões da vida, né? Então ela é buscada desesperadamente pelas pessoas, mas a maioria das pessoas não sabe onde ela está. Não obstante ser buscada desesperadamente pelas pessoas, a maioria das pessoas não sabe onde a felicidade está. E um puritano chamado Thomas Watson, ele disse o seguinte, que milhões de pessoas se enganam tanto sobre a essência da felicidade como sobre a maneira de alcançá-la. Então, as pessoas se enganam no que diz respeito à essência, o que é a felicidade. Se enganam quanto à essência, quanto à origem, quanto àquilo que a felicidade é, o que é felicidade. E se enganam também quanto à maneira de buscar. Eles buscam a felicidade por caminhos errados, por maneiras totalmente equivocadas e erradas. Então eles estão enganados no que diz respeito à essência e no que diz respeito à maneira como alcançar a felicidade. Porque a felicidade não é um lugar onde se chega, mas a maneira como caminhamos. Eu aprendi isso e nunca mais esqueci, que a felicidade não é um lugar onde você chega, como muita gente pensa, como muita gente acha. Muita gente encara a felicidade como um lugar onde você chega, mas a felicidade não é um lugar onde você chega. A felicidade diz respeito à maneira como nós caminhamos. Ela não está no ter, mas no ser. A felicidade é fruto do estilo de vida. Por isso que ela não está num lugar, num determinado lugar, mas ela é fruto do meu estilo de vida, da maneira como eu vivo, a maneira como eu caminho, é que vai determinar se eu sou uma pessoa feliz ou não. Amados, o mundo não é capaz de matar a sede, esse afã, essa sede que as pessoas têm por felicidade. O mundo não vai ser capaz de matar esse desejo desesperado que as pessoas têm por felicidade. Essa sede por felicidade é uma sede da alma, ela é espiritual e as coisas materiais não podem satisfazê-la,
não podem saciar essa sede. O estilo de vida, por exemplo, americano, comprova essa realidade. É um estilo de vida que é invejado e imitado pelo mundo inteiro. A maioria das pessoas no mundo, procuram imitar e invejam o estilo de vida americano, as suas invenções, as suas produções, os seus equipamentos, as produções cinematográficas, a sua maneira de entreter, os parques de diversões, o entretenimento. São gastados milhões e bilhões de dólares para entreter, para produzir coisas que possam trazer entretenimento para as pessoas. Então as pessoas procuram imitar, procuram buscar em tudo isso esse estilo de vida dos americanos. No entanto, a América é um país violento e perturbado, Não obstante ela produzir entretenimento, muitas invenções, muitas coisas que deixam as pessoas ávidas por essas coisas, A América é um país violento, é um país perturbado. A taxa mais alta de suicídio no mundo entre os adolescentes é da América, é dos Estados Unidos. A taxa mais alta de suicídio. Veja, eles produzem tantas coisas, mas não conseguem coibir o suicídio dos adolescentes. A América lidera o ranking mundial do consumo de drogas, de divórcios, de doenças depressivas, gerando um estado de infelicidade subjacente. Então, ao invés de trazer felicidade, eles são infelizes por conta de tudo isso, porque a felicidade não está nestas coisas. Como já disse, as coisas materiais não vão trazer felicidade, porque a sede é na alma, é espiritual, e não pode ser preenchido por coisas materiais. Este salmo apresenta os elementos essenciais da verdadeira felicidade. Vamos pensar aqui nesses elementos. Vamos falar do objeto da felicidade, vamos falar dos frutos da felicidade e vamos falar da fonte da felicidade. Esses são os três elementos que esse salmo apresenta para falar da essência e da verdadeira felicidade. Em primeiro lugar, o objeto da felicidade. Ele começa falando quem é o objeto da felicidade: o homem, alguém aqui, uma pessoa. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o objeto da felicidade aqui é alguém, é uma pessoa, é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então essa pessoa é feliz, essa pessoa é bem-aventurada, porque ela teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Preste atenção a essas duas questões aqui: o temor e a obediência, Temor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Então há aqui a união de um temor correto com um andar correto. Temor a Deus e a obediência a Deus. Veja que o temor que esse homem tem a Deus desemboca, deságua em obediência, numa vida de obediência a Deus. O seu temor não é um temor de lábios, não é um temor apenas verbalizado, de alguém que diz que teme a Deus, de alguém que abre a boca e verbaliza, e diz: eu temo a Deus. Porque nós vamos encontrar muita gente dizendo que teme a Deus, mas isso é só de lábios. Esse temor é um temor hipócrita, porque é alguém que diz que teme a Deus, mas não obedece a Deus. Alguém que diz que teme a Deus, mas não se submete à revelação de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Deus revelou, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E esse não é o verdadeiro temor. O verdadeiro temor a Deus leva a pessoa à obediência.
a viver de conformidade com a lei de Deus, com os mandamentos do Senhor. Então é um temor correto que se une a uma obediência correta, a um andar correto. Temer a Deus e andar nos seus caminhos, e andar de conformidade com a vontade de Deus, procurar agradar a Deus. É o temor a Deus e a observância de sua lei, porque essas coisas são inseparáveis. Se alguém teme a Deus, ele obedece a Deus, ele observa a lei do Senhor, ele anda de conformidade com a lei do Senhor. São duas coisas que estão ligadas, interligadas, são duas coisas inseparáveis. Nossa vida não conta com a aprovação divina se não estiver construída de acordo com a lei divina. A nossa vida só vai contar com a aprovação divina se essa vida estiver construída de acordo com a lei divina. João Calvino diz que não há religião sem temor de Deus. Não há religião sem temermos a Deus. Mas, meus amados, existe uma maneira errada e uma maneira certa de temer a Deus. Duas maneiras de temer a Deus, uma certa e uma errada. Existe o temor ímpio e o temor piedoso. O temor ímpio procede de uma concepção errônea a respeito de Deus, ao passo que o temor piedoso procede de uma concepção correta a respeito de Deus. O temor ímpio nos faz fugir de Deus, ao passo que o temor piedoso nos faz correr para Ele. O temor ímpio se baseia num relacionamento legal da lei, do qual o homem quer fugir, queremos fugir, ao passo que o temor piedoso se baseia num relacionamento familiar que desejamos cultivar. O temor piedoso tem como base a cruz, a graça de Deus. Deus não é uma ameaça, como pensa o ímpio, mas um Deus favorável a nós por meio de Cristo. Nós o tememos com um profundo senso de respeito e reverência. Nós nos esforçamos para fazer o que lhe agrada e evitar o que lhe desagrada. Então veja bem que o ímpio ele tem uma concepção errada, equivocada de quem é Deus. Para o ímpio, Deus é uma ameaça, e o justo tem uma concepção correta a respeito de Deus. O justo quer desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento familiar. O justo que foi justificado pela graça de Deus, ele tem como base para se relacionar com Deus a cruz, a graça de Deus. Para ele, Deus não é uma ameaça. Para ele, Deus é um Deus gracioso que o abençoa por meio de Cristo. Já para o ímpio, ele quer fugir de Deus. Ele não quer se aproximar de Deus. O seu desejo é fugir de Deus. Então o temor do ímpio, vamos dizer assim, que é um temor em que ele tem medo de Deus. E esse temor aqui que o salmista está falando não é ter medo de Deus, mas ter respeito, ter consideração, ter reverência, amá-lo, amar a Deus. Não é fugir de Deus, é se aproximar de Deus, mas se aproximar de Deus não confiando em si mesmo, não confiando nos seus méritos, mas olhando para a cruz, para os méritos de Cristo, para aquilo que Ele conquistou na cruz por nós. E com isso nós vamos nos colocar diante do Senhor com esse temor de reverência, de piedade, de consideração, de amar a Deus e de procurar agradar a Deus, um relacionamento familiar. E aí o texto diz que ele é bem-aventurado, que ele é feliz, é bem-aventurado na sua vida, porque ele prosperou para isso. O texto vai dizer: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então esse primeiro elemento aqui, nós vemos exatamente o alvo da felicidade, que é essa pessoa que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele é uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz, né? Porque ele teme a Deus e anda nos seus caminhos. O segundo aspecto, o segundo elemento, nós vemos dos versos 2
ao versículo 4, né? Esse primeiro elemento nós vemos no versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do verso 2 ao verso 4 nós vemos aí os frutos dessa felicidade. Primeiro, ele fala do trabalho, né? O primeiro fruto aqui é quanto ao trabalho dessa pessoa, a sua vida ocupacional, o seu trabalho, as suas atividades. O texto diz no verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja bem que ele, porque teme a Deus, porque anda nos caminhos do Senhor, ele desenvolve um trabalho que é abençoado. Ele é abençoado por Deus nas suas atividades, no seu trabalho. Ele tem uma vida ocupada, ele sempre tem algo para fazer. Nós sabemos que uma vida ociosa, vazia, que não tem nada para fazer, é algo terrível e desconfortável. O trabalho não é uma maldição, mas é uma bênção de Deus. O trabalho está relacionado conosco com a criação e não com a queda. O trabalho é uma bênção de Deus para a vida do homem. Deus não abençoa a preguiça, né? O preguiçoso deve ter com a formiga, como diz Salomão em Provérbios. O preguiçoso deve ter com a formiga. Deus amaldiçoa a preguiça. A preguiça não é algo abençoado por Deus. Deus abençoa o trabalho, e o trabalho foi dado ao homem antes da queda, porque Deus colocou Adão no jardim e disse que ele devia cultivar o jardim. Em Gênesis 2:15 nós vemos isso. Adão deveria cultivar, lavrar, cuidar do jardim antes da queda. Então o trabalho foi planejado por Deus antes da queda para o homem, para o nosso bem, para o bem do homem. Mas nós sabemos que depois da queda o trabalho passou a carregar os efeitos da queda, porque o Senhor disse a Adão em Gênesis 3:19 que ele ia comer através do suor do seu rosto, ele ia buscar o seu pão, comer o seu pão de dores, suado, com dificuldade, com dor, um trabalho árduo e fatigante, isso por conta da queda. Mas para aqueles que temem a Deus, a maldição da queda é revertida, pois Deus abençoa o nosso trabalho, Ele faz provisões para as nossas necessidades, né? O homem piedoso, justificado por Deus, Deus ameniza o seu trabalho, os efeitos da queda no seu trabalho. Esses efeitos são amenizados, né? Porque ele foi justificado por Deus, redimido, lavado e transformado pelo Senhor. Então ele trabalha, desenvolve o seu trabalho e é abençoado por Deus. Então vemos aqui o primeiro fruto nessa questão do trabalho. E o Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: que Deus é o Deus daqueles que trabalham. Deus é o Deus daqueles que trabalham. Deus abençoa o nosso trabalho. E então, com o desenvolvimento desse trabalho, de uma vida ocupada, vai ter uma vida honesta, porque é através do trabalho que é esse meio dele ter o seu sustento. Veja bem, do trabalho de tuas mãos comerás. Ele come, ele provê para si os seus bens, os seus recursos, o seu pão, por conta do seu trabalho, das suas atividades, né? Vida honesta, vida abençoada. Ele desfruta daquilo que ele consegue por meio do trabalho e como fruto da misericórdia de Deus. Então o trabalho é tanto uma ação da graça de Deus quanto uma obrigação de trabalhar. Por um lado ele tem a obrigação de trabalhar, mas ele tem a consciência de que se não depender de Deus, como nós vimos no salmo anterior, Deus não vai abençoar o seu trabalho. Quer dizer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeaste, se Deus não abençoar. Ele desenvolve uma vida laboriosa, de trabalho, é um homem trabalhador, teme a Deus, é um homem trabalhador, mas ele tem a consciência de que não são apenas os seus esforços,
a sua labuta, o seu trabalho, as suas atividades. É a mão de Deus que está sobre ele. Então, por um lado, ele tem que trabalhar, ele é obrigado a trabalhar. Mas por outro lado, Deus abençoa esse trabalho, porque se Deus não abençoar esse trabalho vai ser inútil. Esse é o primeiro fruto, né? Quanto ao trabalho daquele que teme a Deus, daquele que anda nos caminhos do Senhor, daquele que é bem-aventurado. O seu trabalho é um trabalho frutífero, é um trabalho abençoado. Ele tem também uma vida de contentamento, ele vive contente, ele não vive murmurando, reclamando da vida. Ele tem o seu ganho e está contente. Nós devemos estar contentes tanto com aquilo que nós conseguimos através do trabalho, quanto também com aquilo que nós não conseguimos. Devemos nos contentar e não vivermos numa busca desenfreada para conquistar as coisas. Não, devemos colocar isso diante de Deus e descansar no Senhor. Se o Senhor quiser, Ele vai nos conceder. Não devemos estar vivendo uma vida, uma busca constante, desenfreada, sem limites, né? Para conquistar as coisas materiais que vão ficar aqui mesmo, quando na verdade o que tem mais valor são as coisas espirituais, e que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa pessoa que trabalha tem a sua vida ocupada, tem a sua vida honesta, tem a sua vida abençoada, tem uma vida de contentamento, tem uma vida de prosperidade. Essa é a prosperidade verdadeira, porque sem a bênção de Deus é tudo inútil. Spurgeon diz o seguinte: sem Deus será inútil trabalhar, mas quando trabalhamos com Deus, uma promessa é colocada diante de nós. A promessa é a de que o esforço será frutífero e de que aquele que o realiza desfrutará da recompensa por ele. O prazer nos frutos do trabalho é uma bênção de Deus. Deus abençoa, né? Então é o primeiro fruto dessa vida abençoada, né? O primeiro fruto é quanto ao trabalho. O segundo fruto é quanto ao lar, à família. Ele vai usar a ilustração aqui da família. Tudo começa com o homem que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Ele teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, ele é feliz. Do trabalho de suas mãos ele tem o seu sustento, ele ganha o pão com o seu trabalho e é abençoado por Deus. Aí nos versos 3 em diante diz o seguinte: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Primeiro ele diz que a esposa é como a videira frutífera, e a esposa como videira frutífera aqui era símbolo de frutificação, de encanto nupcial e de festividade. Ela estava no interior da casa, e o interior da casa diz respeito à mulher fiel, em contraste com a mulher adúltera, vulgar, né? Há aqui uma descrição de uma mulher que é boa dona de casa, que gosta da vida em família. Essa casa será a casa viçosa como um vinhedo, porque ela é como a videira frutífera, como a vide, como a videira frutífera. Essa casa será uma casa viçosa como um vinhedo. Mulher abençoada. Veja bem, a vida oriental naquela época era marcada dessa forma, né? Mulher como boa dona de casa, como uma pessoa do lar, como uma pessoa fiel. No Ocidente deve ser do mesmo jeito, a mulher deve ser fiel, uma
boa dona de casa. Não significa que ela não deve trabalhar, não pode trabalhar fora, não pode desenvolver atividades fora do lar. Pode, se assim for necessário, ela pode fazer, né? Mas a descrição aqui é de uma mulher fiel, de uma mulher abençoada. Por outro lado, ele descreve também os filhos, e ele diz que os filhos são como rebentos da oliveira. E a oliveira era uma outra árvore nacional dos israelitas. Os israelitas gostavam muito da oliveira por causa do azeite, e da parreira, né, que era a videira, por causa do vinho. Essas duas árvores eram árvores nacionais em Israel. A parreira, que produzia o vinho, né, videira, e a oliveira, que produzia o azeite. Então a figura aqui representa um homem cercado de filhos, que são comparados a brotos de oliveira. Esse homem vai viver muito e vai morrer, mas no seu lugar há os brotos que estão surgindo. E a ideia aqui é de renovação, de perpetuidade da família, de continuação da linhagem, continuação do sangue, do nome, né, da identidade daquela família. Os filhos, como rebentos de oliveira, eram fortes, plantados em ordem, passando a nos suceder, frutíferos para Deus. Eles serão viçosos e promissores. Veja bem que há essas duas figuras aqui, da mulher como a videira frutífera, né, viçosa, abençoada, fiel ao seu esposo, boa dona de casa, mulher honesta, mulher fiel, mulher de caráter, e os filhos como brotos da oliveira, que mostram essa sucessão, que vão suceder o pai. Então esse homem que teme a Deus, que é feliz, ele vai viver uma vida longa, ele vai ter longevidade. No verso 6 diz que ele vai ver os filhos dos filhos, né? Os seus netos, ele vai ter a capacidade de ver os seus netos, os filhos de seus filhos, mas vai chegar o momento dele morrer. Mas os seus filhos que estão brotando como brotos da oliveira, eles vão suceder esse homem, eles vão continuar, eles vão preservar o nome da família, o sangue da família, eles vão preservar o legado que o pai deixou. Veja, esses dois frutos aqui de um homem abençoado: o trabalho honesto e uma vida familiar abençoada, de uma esposa honesta e fiel e de filhos abençoados que são prósperos e vão suceder esse pai que teme ao Senhor. Então há aqui, amados, um retrato completo de uma família: o marido fiel a Deus, sacerdote do lar, da casa, homem honrado, homem de Deus, que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Há aqui a figura da esposa como uma videira frutífera. Há aqui a figura dos filhos como rebentos da oliveira. A figura da casa, eles estão em volta da mesa. A figura dos quartos na figura da mesa, né? Todo aqui é o retrato todo completo de uma família que teme ao Senhor, de uma família que honra a Deus, de uma família feliz, de uma família abençoada. Essa família recebe o consolo de Deus, o consolo abundante. Tua esposa no interior da casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Família que recebe o consolo do Senhor, uma família produtiva, né? Uma família transformada é uma família frutífera, uma família que produz, e uma família que está debaixo da promessa de Deus. Há uma promessa para essa família aqui.
Porque o verso 4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então esse homem que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, ele é feliz, e há uma promessa para ele da bênção do Senhor. Amados, a vida sem temor e obediência a Deus é um caos. É um caos. Eu tive a oportunidade de visitar a Bolívia em 2013 e passei uns dias em Santa Cruz da Sierra, e andando ali nas ruas de Santa Cruz, de táxi, eu pude ver o quanto aquele trânsito é caótico, porque os motoristas de Santa Cruz, eles não obedecem a sinalização. Quando tem sinalização, eles não obedecem; quando não tem, pior ainda, né? É um trânsito caótico. Assim é uma família que não obedece a Deus, que não teme a Deus. É um caos. É como o trânsito em que as pessoas não obedecem a sinalização. É uma situação de caos. Mas a vida que teme e obedece a Deus repousa sobre suas promessas, debaixo das suas promessas abençoadoras. E a Bíblia é uma longa exposição da bênção de Deus. Nós vamos encontrar a bênção de Deus exposta nas páginas da Escritura. Ao criar o homem e a mulher, Deus os abençoou. Em Gênesis 1:28, diz ali que Deus os abençoou. Ao chamar Abraão, o Senhor lhe disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Gênesis 12:2. E cada uma das 12 tribos recebeu uma bênção especial que identificava sua própria característica de vitalidade. Quando a gente lê Gênesis 49, capítulo 49, nós vamos encontrar ali que Deus proferiu uma bênção para cada uma das tribos, das 12 tribos. O Senhor proferiu uma bênção especial para cada uma delas, e aquela bênção, ela identificava a sua própria característica de vida, de vitalidade para cada uma daquelas tribos. O rei Davi é outro exemplo de um homem abençoado. Talvez o homem mais rico em bênçãos da história da Escritura foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus, quando começa o Sermão do Monte, ele profere 8 bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versos de 3 a 12, há ali 8 bem-aventuranças, feliz, promessa de bênção para o povo. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, vai registrar 7 salvas de bênçãos, no capítulo 1, verso 3, no capítulo 14, verso 13, no capítulo 16, verso 15, no capítulo 19, verso 9, no capítulo 20, verso 6, no capítulo 22, verso 7, verso 14. O pastor Eugênio Peterson, ele diz que tudo isso enche e circunda a pessoa que está no caminho da fé. Tudo isso que Deus tem exposto nas Escrituras, falando da sua bênção, falando de felicidade, prometendo abençoar aquele ou aquela pessoa que está no caminho da fé. Tudo isso circunda a pessoa que está no caminho da fé, que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Spurgeon vai dizer o seguinte: os caminhos de Deus são caminhos abençoados. Eles foram preparados pelo bendito, o bendito Deus. Eles foram pisados por aquele
em quem nós somos abençoados. Quem é aquele em quem nós somos abençoados? Cristo. E aí Spurgeon vai continuar dizendo: esses caminhos de bênção são frequentados pelos bem-aventurados, por aqueles que são felizes, são fornecidos com o propósito de abençoar, são pavimentados com as bênçãos atuais e conduzem a bênçãos eternas. Quem não desejaria andar neles? Veja que coisa interessante, maravilhosa. Os caminhos de Deus são caminhos abençoados, foram preparados pelo bendito Deus, foram pisados por aquele em quem nós somos abençoados. Foram pisados, esses caminhos que foram preparados pelo bendito Deus, eles foram pisados pelo Cristo. É em Cristo que nós somos abençoados. Esses caminhos são frequentados pelos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados, felizes em Cristo. E esses caminhos são fornecidos com o propósito de abençoar, e são pavimentados com bênçãos atuais e bênçãos eternas. Quem não deseja seguir esse caminho? Não deseja, o homem não deseja porque ele está cego, surdo, mudo e morto em delitos e pecados. Mas ao ser vivificado por Deus, no preciso momento que Deus dá vida, que Deus regenera, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2:1. No momento que Deus vivifica, que Deus regenera, abre os nossos olhos, nos dá vida, nos faz enxergar e contemplar tudo isso, nós vamos ter o desejo de andar nesse caminho, por conta da graça de Deus. Veja aqui todos esses relatos em que nós falamos da bênção de Deus no transcorrer da Escritura, na revelação de Deus. Quando Deus abençoou Adão, Eva, quando Deus abençoou Abraão, Davi, quando proferiu a bênção sobre as tribos, tudo isso é graça de Deus, porque Davi não merecia, Abraão não merecia. Deus o chamou de uma terra idólatra, de um lugar idólatra, cheio de ídolos, né? Ele não merecia. Davi cometeu pecados terríveis, mas a bênção é produto da graça de Deus. Foi Deus que preparou esses caminhos, e esses caminhos abençoadores foram pisados pelo Senhor Jesus, e nós somos abençoados em Cristo Jesus, através da obra dele. É dessa forma que nós somos abençoados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estes são os frutos do homem que teme a Deus, do homem que é feliz. Ele é objeto da bênção de Deus, ele é abençoado no seu trabalho, na sua vida familiar. E por último, a fonte dessas bênçãos. Ou a fonte da felicidade. O alvo da felicidade é esse homem que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Os frutos é um trabalho abençoado e uma família abençoada, um lar abençoado. E a fonte, versos de 4 a 6, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais precisamente os versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A fonte da felicidade é Deus. Nossa felicidade vem de uma pessoa, vem de Deus. Deus é a fonte de toda a felicidade. Nós somos abençoados em Deus. Nós somos felizes em Deus. A nossa felicidade não depende das circunstâncias. A nossa felicidade não está nas coisas desta vida, nas coisas materiais. A nossa felicidade é ultra circunstancial. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. Por isso, ainda que
estejamos passando por essa pandemia, por esse coronavírus, por esse vírus terrível, nós estamos felizes, nos alegramos, porque a nossa alegria é em Cristo. Ela é ultra circunstancial, ela está para além das circunstâncias, porque Deus é a fonte da nossa felicidade. Se a fonte da nossa felicidade fosse as coisas materiais, as coisas desta vida, nós estamos fracassados, porque você se alegra com alguma coisa que você conquista hoje, mas amanhã você já não tem a mesma alegria, a mesma empolgação. Você compra um carro novo hoje e ele vem cheirando a novo, mas ele não vai continuar com aquele cheiro de novo. O cheiro de novo vai se acabar. Você faz uma casa, prepara toda a mobília e se encanta com aquele projeto, mas daqui a pouco aquilo passa. E Salomão vai falar sobre isso no livro de Eclesiastes, falando do sentido da vida. Salomão vai discorrer sobre a vida nessa perspectiva, nessa esfera, nessa dimensão, vida debaixo do sol ou debaixo do céu, a vida aqui. E ele vai dizer que tudo é vaidade e correr atrás do vento, e que a soma de todas as coisas é temer a Deus, afastar-se do mal, guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo mundo. Não são os empreendimentos, os bens, as riquezas, a sabedoria, o ter, a juventude, muito menos a velhice, porque vai ser um tempo difícil, de muitas limitações, mas ele vai dizer que é lembrar-se do Criador, voltar-se para o Criador. Por isso que o salmista vai dizer aqui: o Senhor te abençoe. As bênçãos vêm do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nos abençoa, é de Deus que vem. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião era o monte em que Jerusalém estava edificada. Então a ideia aqui é que essas bênçãos vêm do Deus que mora em Jerusalém, do Deus da aliança, do Deus que era adorado em Jerusalém. Para onde os peregrinos caminhavam, para onde eles iam cantando estes salmos de romagem, era para Jerusalém. Os salmos são salmos de degraus, e eles cantavam subindo os degraus nas suas caminhadas, e para chegar em Jerusalém, para adorar a Deus em Jerusalém, no templo, porque ali Jerusalém estava edificada no Monte Sião, ali estava o templo, o lugar em que eles congregavam para adorar, para prestar o seu culto a Deus. Esse Deus que era adorado ali é o Deus que é a fonte de toda a bênção, de toda a felicidade para a vida deles. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Mas, amados, uma coisa aqui é interessante, porque esse é o Deus da aliança, né? E estas figuras aqui, Sião, Jerusalém, Israel, diz respeito a esses lugares todos, diz respeito à nação de Israel, o povo de Israel, né? Jerusalém, onde ficava o templo, Sião, né? O Monte Sião, onde estava construída a cidade de Jerusalém, o templo. O povo da aliança ali se reunia. Israel era o povo de Deus, o povo com quem Deus fez uma aliança. Esse povo era abençoado por conta da aliança que Deus fez com ele. Aquela era uma nação abençoada por conta daquela aliança que Deus fez com ela. E a igreja, ela é a continuação dessa aliança que Deus fez com Israel. A igreja é a continuação de Israel. E essas figuras aqui, Sião, Jerusalém, Israel, são figuras da igreja também, que apontam para a igreja. Nós somos abençoados por Deus, mas é na igreja que nós encontramos a fonte dessa bênção da felicidade, porque é na igreja que entramos em contato com a pregação da palavra. Então veja bem, Deus é a fonte da bênção, a bênção vem dele,
através da igreja. No passado, através de Israel, com quem ele fez uma aliança. Mas essa aliança que foi feita com Israel é extensiva à igreja, que somos nós, o povo de Deus. Deus não tem dois povos, a igreja é a continuação de Israel, é o povo de Deus, e Deus abençoa esse povo. É na igreja que nós ouvimos a palavra, a revelação de Deus, que ela é exposta, que ela é pregada, e é através da pregação da palavra que nós passamos a conhecer a Deus e sermos abençoados por Deus. É pela pregação da palavra que o Espírito Santo cria fé em nosso coração. A Bíblia diz em João 3, de 3 a 5, que nós somos regenerados, nascemos de novo através da água e do Espírito, da água pela palavra e do Espírito. O Espírito opera em nós a regeneração, o novo nascimento, por meio da palavra que é pregada. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Paulo vai dizer isso em Romanos 9, 16, 10, 17, que é pela pregação da palavra que nós ouvimos, e que a fé é gerada pelo ouvir da palavra. Assim é a importância da igreja, né? Esse é o meio pelo qual Deus opera em seu povo. Isso nos ensina como saber quem teme ao Senhor. O John Bunyan, peregrino, né? Ele diz o seguinte: são aqueles que aprendem e que perseveram em temor respeitoso pela palavra. Temem a Deus aqueles que, por meio da santa palavra de Deus, trazem a figura dessa palavra gravada na face de sua alma. Quem são aqueles que temem a Deus, que gravam a palavra de Deus na face da sua alma? Eles ouvem a Deus, a pregação, e eles temem a Deus. É pela pregação que Deus abençoa o seu povo, que Deus gera a fé em nosso coração. O Espírito Santo trabalha gerando fé em nosso coração pela palavra. Então Deus nos abençoa. E onde é que a gente ouve a palavra? Na igreja. A igreja não são quatro paredes, mas somos nós, o povo de Deus. As quatro paredes é o lugar de reunião, mas a igreja somos nós, o povo de Deus. E aí nós descobrimos, por meio da igreja, que Deus é a fonte de toda a bênção. Então a casa de Deus é uma bênção para a nossa casa, e a nossa casa é uma bênção para a casa de Deus. A casa de Deus é uma bênção para a nossa casa, é ligada à nossa própria salvação, edificação e consolação. É nossa esperança para a conversão de nossos filhos e servos. É o lugar de sua educação e para a formação de amizades construtivas. Tudo isso acontece na igreja. Nós somos educados, nós somos ensinados, lugar de consolo, de bênção para nós, para os nossos filhos, para as famílias. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Ele vai se projetar para o futuro, um futuro abençoador, e a paz sobre Israel. Ali reina a paz na igreja, em que nós adoramos, cultuamos a Deus e somos abençoados, nutridos espiritualmente para a glória de Deus. E nossa casa, nossa família deve ser uma bênção para a igreja. Famílias abençoadas, igrejas abençoadas. Famílias felizes, igrejas abençoadas. Como é que a nossa família abençoa a igreja? Através da hospitalidade, através da generosidade, de dar, de entregar, e do serviço que prestamos a Deus. Na igreja, quando muitas famílias adoram a Deus, servem a Deus por meio da igreja, a igreja está sendo abençoada, e essas famílias são abençoadas também. E aí, amados, Deus é a fonte de toda bênção, mas essa bênção chega a nós através da igreja. Isso vai desconstruir aquela ideia que nós temos visto nesses dias, muitas vezes, de que
Gente que abre a boca e diz: eu amo a Deus, mas não quero nada com a igreja. Eu amo a Cristo, mas não quero nada com a igreja. Isto é um equívoco. Isto é um erro crasso. As pessoas que assim procedem estão equivocadas, erradas. Isso é uma ignorância. Quem ama a Cristo ama a igreja. Como é que você pode amar o noivo e aborrecer a noiva? O noivo não vai gostar de você se você disser que o ama, mas aborrece a noiva dele. Vai falar da noiva para o noivo para ver se ele vai gostar. Como é que você diz que ama o cabeça, mas aborrece o corpo, que é a igreja? É um contrassenso, é uma ideia equivocada. Quem está relacionado com Cristo está relacionado com a igreja. Mas pastor, a igreja tem muitos defeitos. Tem. Na sua família também. Você vai abandonar a sua família porque ela tem defeitos. A igreja local, visível, tem muitos defeitos. Mas não é você que vai resolver os defeitos da igreja. Quando o Senhor chamar, Ele vai levar uma igreja pura, santa, santificada por Ele. Ele está preparando esta igreja que Ele comprou com o sangue do seu Filho que foi derramado. Então, meus irmãos, Deus é a fonte de toda a bênção, não esqueça isso. Mas essa bênção nós recebemos por meio da igreja, em Cristo Jesus, e na noiva, no noivo e na noiva, que é a igreja de Cristo, que é bela e que é gloriosa. Então há aqui o objeto da bênção, que é esse homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, o fruto da bênção, que é um trabalho abençoado e uma família abençoada, e a fonte da bênção, que é Deus, por meio da igreja. E aí eu quero concluir com duas implicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, diante de tudo isso, nós devemos ter a consciência de que nós fomos criados para a eternidade. Fomos criados para a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O nosso coração tem sede de Deus. Nós somos criados para a eternidade. E aí as coisas materiais não podem satisfazer as nossas necessidades espirituais. Somente Deus pode conceder felicidade verdadeira. Essa felicidade foi conquistada por Cristo para nós na cruz. Ele nos comprou para Ele. Nós somos dele e Ele é nosso. Fomos criados para a eternidade. E não tente preencher o vazio da sua alma com coisas materiais que você não vai preencher. Você não vai ser feliz buscando coisas materiais. Somente Deus pode nos dar a felicidade verdadeira. E essa felicidade foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz para nos dar a felicidade verdadeira. Ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, nos salvar. Você deve se voltar para Deus, para Cristo, confessá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para você ser feliz, para a glória de Deus. Por quê? As coisas deste mundo não vão preencher o vazio da sua vida. Não é o último carro, o carro do último tipo. Não é o último iPhone que vai trazer felicidade para a sua vida. Não. É Cristo Jesus. Ao mudar, ao transformar a sua vida. Segunda coisa, quando a gente entende isso, que foi criado para a eternidade, que só em Cristo nós somos realmente felizes, nós devemos viver para a glória de Deus. Vamos querer viver para a glória de Deus. Se Deus é a fonte de toda a felicidade, se as coisas materiais não vão preencher o nosso vazio, o vazio da alma, do coração, somente Ele preenche em Cristo Jesus, então vivamos para a glória dEle, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. O teólogo Benjamin Warfield, ele diz o seguinte, que há 3 mandatos de Deus para o homem, e nós vamos ver esses 3 mandatos aqui nesse salmo. O primeiro mandato é um mandato espiritual, a relação do homem com Deus.
E o Salmo começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E termina dizendo que o Senhor te abençoe, no verso 5. Fala dessa relação com Deus, um mandato espiritual. O homem precisa se relacionar com Deus. O segundo mandato é o mandato social, que é a relação com a família. E está aqui um homem que tem uma mulher que tem filhos, a mulher com uma videira frutífera, os filhos são como brotos da oliveira, rebentos da oliveira. Esse homem tem uma casa, tem uma família, ele se relaciona socialmente. Há um mandato social aqui, o cuidado com a família. E um outro mandato é o mandato cultural, que é o trabalho, que é cuidar daquilo que Deus criou, da criação de Deus, e você trabalha para cuidar da criação de Deus. Esses 3 mandatos que nós temos, e quando a gente cumpre isso aí, a gente vai viver para a glória de Deus. Relacionamento correto com Deus, mandato espiritual, o relacionamento social, o relacionamento com a família, e o mandato cultural, uma pessoa que trabalha e que tem o seu sustento de maneira honesta pelas mãos que ele trabalha. Ele não fica acreditando em coisas mirabolantes, no jogo do bicho, nas coisas desta vida, em jogos de azar, e acertar na Mega Sena para ter milhões e viver uma vida regalada. Ele trabalha honestamente. Aí sim, ele está cumprindo o mandato cultural. Isso é viver para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Vamos orar, agradecendo a Deus. Amado Deus, nosso Pai bendito, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça dispensada sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oh Deus, está muito claro na tua palavra que nós só somos felizes se vivermos no temor do Senhor e obedecermos a sua santa palavra, andarmos de acordo com a tua vontade expressa, revelada nas páginas da Escritura Sagrada. Oh Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, e tenhamos a consciência, Pai, que para sermos abençoados nós devemos assim proceder, para sermos felizes nós devemos proceder dessa forma, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. Que tenhamos a consciência que o Senhor vai abençoar o nosso trabalho, a nossa família, pois Tu és a fonte de toda a bênção e de toda a felicidade que nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver comprometidos contigo, a glorificar o Teu nome em tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, que as nossas mãos, ó Deus, sejam usadas para trabalhar para o Senhor, para glorificar o Senhor, que os nossos olhos sejam usados para a glória do nome do Senhor, que os nossos ouvidos sejam usados para glorificar o Senhor, que a nossa língua seja usada para glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Deus. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós oramos a Ti com gratidão por tudo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Estou com saudade dos meus irmãos. Hoje eu vou cantar Fim da Esse Dia. Fim da